Fala, minha gente, tudo certo? Hoje frações é o tema. Vamos tratar aí das operações com as frações. Como que faz para calcular a multiplicação entre frações? Como que faz para calcular a divisão entre frações? E aí você pode até pensar, meu Deus do céu, se divisão já estava difícil com números decimais, imagine com frações. E aí você vai se enganar, porque é bem mais fácil que você imagina, tá? Vamos falar também da relação que tem frações e porcentagem. Tem relação, professor? Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, frações e porcentagem. A gente não gosta de trabalhar com números decimais por achar mais fácil? Então a gente vai fazer essa transformação de frações em números decimais, de porcentagem em números decimais. E aí tudo vai ficar mais simples, tá? Mas para isso eu preciso que você preste bastante atenção nessa aula. Também falaremos na porcentagem de quando um produto tem aumento. Como que eu faço para calcular, professor, quando um produto custava lá um valor e teve um aumento de 10%? Ou ao contrário, né? De repente você comprou um produto à vista e teve um desconto. Como que eu faço, professor, para calcular isso? Então, tudo isso, tá? Preste atenção nessa aula, anota aí as suas dúvidas para você me passar depois e a gente está corrigindo aí algum detalhe, porque o que eu quero, né? O que eu quero, gente? Que vocês aprendam, tá bom? Vamos junto! Bom, pessoal, estamos aqui na nossa lousa, né? E a gente vai começar dessa forma aí, o inteiro, né? Representa o quê? Uma coisa inteira, não é isso? Então, estou dando esse exemplo para você da maçã. Uma maçã inteira, faço essa representação. E aí, vamos pensar aí que eu quero a metade da maçã. Então, tem essa representação aí, né? 1 sobre 2, né? O numerador 1, denominador 2. Representa o quê? Meia maçã. Beleza, até aí, tranquilo? E agora a gente vai pensar no quê? Metade da metade. Já tem um desenho aí, né? O que é a metade da metade? Eu peguei aquela metade da maçã e cortei ao meio. Não é isso? E o que isso representa na matemática? Então, olha só. Esse dá aí que está em amarelinho, ele representa uma multiplicação. Então, toda vez que aparecer esses prefixos, né? Da, das, de, do, dos, parece lá um problema com esse prefixo? De cara, você já sabe agora, é para fazer multiplicação. Então, troquei lá por vezes, né? Que pode ser o xizinho, pode ser o asterisco, né? Quando é no computador, pode ser o pontinho também, né? Também todos esses sinais representam aí a multiplicação. E para resolver essa multiplicação, gente, vamos pensar assim, frações, ele precisa que os pedaços sejam o quê? Iguais, certo? Para ter fração, os pedacinhos têm que ser cortados igual. Então, quantos pedacinhos iguais vai dar se eu cortar metade da metade? Mas eu cortei só uma metade. Então, mas nas frações, é como se você tivesse cortado tudo em pedaços iguais. Então, dessa forma, daria quantos pedaços iguais? Fala aí. 4 pedaços, certo? Então, olha a continha que a gente vai fazer. 2 vezes 2, 4, e 1 vezes 1, 1. Então, vai dar 1/4. Né? Então, cada pedacinho representa 1/4 da maçã. Então, o que a gente vai ter que fazer? Multiplicar o numerador vezes o numerador. Quem é o numerador? Esse número de cima aí, tá? Os números de cima.
E depois multiplicar denominador vezes denominador. Quem é o denominador? O número de baixo. Tranquilo, né? Então, é isso. Vamos dar um exemplo aqui mais concreto. 2/3 de 3/8. Então, ó, vamos pensar em uma situação real, né? Vamos supor aí que um fazendeiro contratou aí um funcionário para limpar ali o terreno e plantar. Falou para ele, ó, eu vou te dar 3/8 do lucro. Isso quer dizer o quê? Que o lucro vai ser dividido em 8 partes iguais, 3 vai ser desse funcionário e 5 vai ser do patrão, né? É assim que funciona a vida. E aí o funcionário falou, ó, beleza, começou a trabalhar, né? Mas chegou um ponto que ele falou, ah, quer saber? Eu vou passar esse serviço para outra pessoa. E chegou no fim da tarde, chamou uma outra pessoa, falou, ó, do dinheiro que eu vou ganhar, eu te passo 2/3. Isso quer dizer o quê? Que desse dinheiro que era o 3/8, né? Ele vai pegar esse valor, vai dividir em 3 partes e 2 vai ser desse terceiro funcionário, né? Sabe como que chama isso na vida real? Quando a pessoa pega um serviço e passa para um outro? Isso se chama terceirizar, né? Porque é o terceiro lá. O serviço foi terceirizado. Então, dessa forma, vamos supor aí que a cada R$1, né, do produto vendido, então, o produto foi vendido a R$1. Vamos supor isso. Essa terceira pessoa, ela vai ganhar quanto? A cada R$1 da venda. É isso que a gente está perguntando. Quanto é 2/3 de 3/8? Ou 3/8 de 2/3? Entendeu? Então, veja que as situações se aplicam aí na vida real. Beleza. Então, esse D apareceu aí de novo, né? E como que a gente vai fazer a conta? Quando aparece aí esse D, vezes, né? Então, vamos trocar aqui por vezes. Vou pôr agora o asterisco. E vamos fazer a continha. Como que faz mesmo? Isso, denominador vezes denominador. E numerador vezes numerador. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 8, 24. Mas, às vezes, pessoal, você vai fazer um exercício desse por aí, uma prova, né? Você faz a conta certa e não acha a resposta. Por quê? Porque lá na resposta vai estar uma fração irredutível. Ou seja, a gente vai procurar uma fração que seja equivalente, ou seja, que vale a mesma coisa, só que ela seja a menor possível, né? Aquela que não dá para reduzir. Então, olha lá, equivalente. A fração que a gente está estudando, que fração é essa? 6/24, né? Assim que a gente lê ela. Você deve estar aí se perguntando, como assim, professor? Olha, cara, né? Então, vamos tirar essa dúvida aí. Lembram disso aqui, ó? Olha para esse desenho. De um lado você tem 3/4, beleza? O desenho foi dividido em 4, pintou 3. No outro você tem 6/8. O desenho foi dividido em 8 e foi pintado 6. O que dá para notar aí, pessoal? Que apesar dos pedaços serem diferentes, o inteiro é igual, né? O que eu sempre falo. E repara aí que as partes pintadas são iguais, né? Não mudou, apesar dos pedaços ser diferentes. Se você comparar a parte pintada, é igualzinho. Isso aí, gente, é a fração equivalente que a gente está falando, né? O 6/8 não é a fração irredutível, né? Por quê? Porque ainda dá para reduzir, e aí o 3/4 já não dá mais para reduzir. E é isso que a gente vai fazer com a nossa fração 6/24. Então, para fazer isso, o que você vai lembrar? Da tabuada.
Lembra aí qual tabuada, gente, que tem 6 e 24? Né? Tem várias. Vamos aí aos poucos. 6 e 24, lembra de alguma tabuada? Ah, tabuada do 1. Não, tabuada do 1 não vale, né? Que doideira. Não vale não. Por quê? Porque se você dividir o 6 e 24 por 1, vai dar 6 e 24 a mesma coisa, né? Então vamos pegar uma outra tabuada. Vamos pensar aí. Qual? A do 2? É o 6 e o 24. É número par, né? Daria. Se você quisesse dividir por 2, beleza, né? Só que aí você ia ter que dividir de novo. Então vamos já tentar procurar um número maior. Tem um número maior? Vamos aí tentar o 3. Tem na tabuada do 3 o 6? Tem. Opa, legal. E tem 24 também? Tem. Então o 3 também daria para tentar. Mas será que ainda tem um maior? Tem, né, gente? Agora sim, ó. Tabuada do 6. Agora sim. A tabuada do 6 tem 6 e a tabuada do 6 tem 24. Então já divide por 6, que aí é uma divisão só. Mas lembrando, se você quiser dividir por 2, depois tentar achar esse 3, não tem problema, é só um passinho a mais. 6 é o MDC, lembra? O maior divisor comum entre 6 e 24. Então a gente vai pegar aqui o 6 e 24 e vai dividir por 6 em cima e embaixo, né? Então 6 dividido por 6, eu vou ter 1. 24 dividido por 6, eu tenho 4. Então, gente, o terceiro funcionário lá que a gente estava estudando, ele vai receber 1/4 do total da venda, né? Então, vamos supor lá que toda essa plantação aí deu 10 mil reais. Esses 10 mil reais seriam divididos em 4 partes. Uma parte seria desse terceiro funcionário. Aí o outro funcionário também ia ganhar uma parte, né? Que é 1/3 que sobrou para ele. E o resto seria do patrão. Certo? Agora a gente vai ver aí a parte de divisão. Então, gente, dividir as frações é saber o número total de pedacinhos que teve essa fração aí, né? Ou melhor, que fração representa esse número total de pedacinhos iguais. Por exemplo, a gente viu que a metade da metade é 1/4, certo? Legal. E esse dá aí representa uma conta, que é multiplicação. Isso aí a gente já viu. Agora, o que é, gente, a metade dividida em 2? Pegou a metade e dividiu em 2. Né? Olha lá o Homem-Aranha. Como assim? Né? Como que vai ficar os pedaços? Não vai ficar igualzinho? Não é a mesma coisa que a gente fez lá na multiplicação? É. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar a metade e dividir em 2. Metade dividida por 2. Ou, se a gente quiser já deixar em fração também, quem está embaixo do 2? Quem é o denominador desse 2 que a gente está dividindo? É o 1, né? Porque ele não altera aí a conta. 2 dividido por 1 é 2, né? Então ficou metade dividido por 2 sobre 1. E eu disse que era igual. Então quer dizer que esse resultado aqui, professor, dá 1/4 também? Que é igual, né? Sim, dá 1/4. E aí você pode me perguntar, ó, mas se dá 1/4 isso, que conta que eu tenho que fazer para dar 1/4? Porque lá, 1 dividido por 2 não dá 4? Que conta que tem que fazer? Então, você vai fazer uma conta de multiplicação, acredita? Então tem dois jeitos de fazer, ó. Você pode fazer uma multiplicação em x, né? Então você vai multiplicar um lado, depois multiplicar o outro. Ou você pode inverter a segunda fração, colocar ela de ponta cabeça e aí resolver a multiplicação. A gente vai fazer aqui dos dois jeitos, tá? Primeiro aqui em
forma de x. Então, a gente vai pegar esse 1 aqui, ó, e multiplicar com o 1 de baixo, tá? E depois a gente vai pegar aqui, lá, 1 vezes 1, dá 1, deixei em amarelinho. Depois a gente vai pegar aqui o 2, né? 2 vezes 2, 4, deixei em preto. Certo? Facinho, né? Então, começa aqui por esse número aqui, ó, né? Esse 1 aqui, começa por aqui. E o outro jeito é invertendo a segunda fração. Então, essa é a segunda fração, beleza? E a gente vai inverter. Em vez de ficar 2 sobre 1, a gente vai passar esse 2 para baixo e vai passar esse 1 para cima. Entendeu? A gente vai circular esses números. Então, vamos lá, gente. Coloquei o 1 para cima e coloquei o 2 para baixo. Aí, feito isso, é só fazer a continha de vezes normal, igual a gente fez a multiplicação das frações. 1 vezes 1, e 2 vezes 2, 4. Então, aí um outro exemplo, 2 terços agora dividido por 3 oitavos. Né? Aquele a gente fez vezes, esse a gente vai fazer dividido. Então, qual é a diferença mesmo? Posso fazer de dois jeitos. Ou, né, em forma de x, multiplicando primeiro esse 2 aqui pelo 8, né? E depois o 3 pelo 3. Então, ó, 2 vezes 8, 16. Eu coloco o resultado aqui em cima, no numerador. Depois 3 vezes 3, 9. Ou a gente copia a primeira fração igualzinho e na segunda a gente inverte, né? E lembrando, né? Não é mais divisão. Aí a gente vai trocar a operação para vezes. Então, a gente inverte a segunda fração e faz a multiplicação. Então, vamos trocar aqui para 8 e esse para 3 e vamos fazer vezes. 2 vezes 8 é 16, 3 vezes 3 é 9 lá. Igualzinho de cima. Então, é uma questão mesmo de escolha e é assim que faz a divisão de frações. Certo? E agora a gente vai falar da transformação dessas frações em decimais. Então, você tem uma reta lá. Como que você vai encontrar a fração? Qual lugar da reta está uma fração? Então, a gente faz a transformação para decimal, para ficar mais fácil, né? Que é o número que a gente conhece mais. Para fazer isso, basta dividir, né? Cima pelo de baixo, como vocês falam, né? Ou melhor, né? O numerador pelo denominador. Então, vamos lá. Por exemplo, 15/25 avos. Onde eu acho ele numa reta, né? Não dá a impressão que ele está para frente do 15 e um pouco antes do 25? Mas não é. Está em outro lugar, você nem imagina. Então, para a gente saber onde ele está, a gente vai pegar e transformar. Como mesmo? Pega o 15 e divide pelo 25. Vamos lembrar como faz essa conta? Quantos 25 cabem em 15? Né? Lembra? Não cabe, né? Cabe 0. 0 vezes 25 é 0, e daí eu faço 15 menos 0 e sobra 15. Acabou a conta, professor? Não, não tem sentido, né? A gente vai continuar essa conta aí nos números racionais. A gente coloca uma vírgula, vamos deixar ela em vermelho, porque ela vai me dar o direito a ter um zero. E aí agora virou 150, e agora cabe. Quantos 25 cabem em 150? Cabem, gente, 6 25. E aí 6 vezes 25 é 150, e subtraindo aí dá resto 0. Então, ó, aonde você vai achar 15/25 avos numa reta? Aqui, ó. Bem aqui no 0,6. 0,6 é fácil de achar? É, né? Entre 0 e 1, bem no meio já está o 0,5. Pouquinho para frente, 0,6. Então, é bem ali que vai estar o 15/25 avos. Tá vendo? Você achando que era lá perto do 15, né? Não. É 0,6. Mas e a porcentagem, professor, que o senhor falou que tem alguma coisa a ver? Então, porcentagem nada mais é do que o quê? A mesma coisa, só que o denominador da porcentagem é 100, olha lá, ó. Porcentagem, né?
O denominador é sempre 100. Então, de propósito, eu pus essa fração aí 15/25, por quê? A gente vai pegar essa fração, 15/25, e vai achar uma equivalência para 100, né? O que tem a ver o 25 com o 100? O 100 é 4 vezes maior, não é isso? Então, olha lá, vamos achar uma equivalência disso, olha lá. Então, 4 vezes maior será o 100, olha lá, vezes 4. E 4 vezes maior que o 15 é o 60. Então, 15/25 é a mesma coisa que 60 por 100. Certo? E o 60% lá em números decimais é o quê? É o 0,6. 15/25, 60 centésimos e 60% é a mesma coisa que 0,6. Tá vendo? E aí vai ficar bem mais fácil a nossa vida, né? Qual a vantagem disso, professor? Né? Você vai ver que tem muitas vantagens em você transformar tudo isso em número decimal, porque o decimal é muito mais fácil de trabalhar. Então, olha aí o cálculo, né? 60% de R$500. Como calcula isso? Então, se você pensar que 60% é o 0,6, e para isso, gente, tem um jeito muito fácil, né? 60. Volta 2 casinhas para trás com a vírgula, né? Então, ó, 60. Se eu voltar uma casa, vira 6. Se eu voltar 2 casas, vira 0,6. Entendeu? Que conta tem que fazer? Não apareceu aí o D? Pus até em vermelhinho aí. O D que conta que faz mesmo? Vezes. Então é só fazer 0,6 vezes 500. E 0,6 vezes 500 é 300. Então 60% de R$500 é R$300. E agora a gente vai falar daqueles produtos que sofrem lá um aumento, né? Ou mesmo um desconto, né? Isso é chamado de acréscimos e decréscimos, tá? Então vamos lá, um exemplo aí de um produto que teve um aumento de 10%. E vamos supor que esse produto custava aí R$150. Como que você vai calcular? Bom, tem 2 jeitos, tá? Você pode calcular aí os 10% e depois somar, que está aumentando, né? Então, pega o preço original mais esse 10%, pode ser assim. Ou você pode fazer direto, né? Para fazer direto, só precisa raciocinar o seguinte. Em porcentagem, o total é quantos por cento? Então, o produto custava 100%. E aí ele teve um aumento. Esse aumento é quantos por cento? Esse aumento é 10%. Então, 100% mais 10%, esse produto vai custar quantos por cento? Vai custar 110%. Beleza? E agora sim, esse 110%, como que ele é transformado em número decimal mesmo? Pega a vírgula que está escondidinha no final, ou seja, está depois do zero, e traz ela 2 casinhas para trás, né? Então, uma casa vira 11, 2 casas vira 1,1. Aí com esse número decimal aí, 1,1, é só multiplicar pelo total. Então vai ficar assim, ó, 1,1 vezes 150. Assim, faz essa continha, R$165 vai ser o novo preço do produto. Mas, professor, e se for o decréscimo que você falou, né? Que é o desconto. Então, em vez de aumento, agora a gente vai colocar aqui no mesmo problema, desconto, né? E vamos calcular aí o decréscimo. Então, vamos supor que agora esse produto sofreu um desconto de 10%, né? A pessoa foi lá, comprou à vista e teve o desconto. Mesma coisa.
Em porcentagem, ele custava o total. O total é 100%. E aí descontou 10%. Se descontou, gente, subtraiu, tirou. 100% menos 10% vai dar 90%, beleza? E 90% em decimal, como que faz mesmo? 90. A vírgula está depois do zero, volta duas casinhas, né? Quando eu volto duas casas na vírgula, eu divido por 100. E é isso que eu quero. Voltei uma, virou 9. Voltei a outra, virou 0,9. Tá bom? 0,9. Então agora é só fazer 0,9 vezes 150. R$ 135 vai ser o valor do produto com desconto. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula. Espero ter tirado aí a sua dúvida. Espero que você tenha prestado atenção, anotado, né? Para me perguntar depois. Eu quero mesmo que você me pergunte para tirar aí todas as suas dúvidas. Tudo bem? Tamo junto sempre. Tudo de bom. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.